Se você não viu isso daqui, você deveria ter visto. E eu também te falo o seguinte: olhe ao longo do dia de hoje, quem vai comentar sobre isso daqui? Porque pode dar desculpa aí que, ontem eu não vi, estava ocupado fazendo alguma coisa. Isso aqui, pessoal, rodou em todos os grupos relevantes da direita brasileira, entre pessoas relevantes. Todo mundo que tem uma certa relevância, ocupa algum cargo aí de jornalista, comunicador, político, sabe do que aconteceu. E nesse caso aqui, não se posicionar é compactuar. Não tem outra opção, sabe? Não é tentar tragar pessoas pra treta nem nada, porque a coisa passou demais dos limites, absurdamente. O que aconteceu? Vocês conhecem o Silvio Grimaldo, né, também conhecido como Tobias Panqueca, um poço de ódio, de ressentimento, nunca superou o fato de ter sido demitido do MEC. E aí ele estava lá atacando Eduardo Bolsonaro de graça. E eis que o Mário Frias rebate o Silvio Grimaldo, falando o seguinte, né? Tá ali, ó, em resposta a Silvio Grimaldo: Eduardo não deve estar bem, tenho certeza. Não deve ser fácil ter que lidar com alguém acusando ele de não ligar para o próprio pai, ainda mais se esse alguém só existe politicamente graças a ele. Quem falou que o Eduardo não estava bem foi o deputado por Minas Gerais, Nicolas Ferreira, Abilson de Ouro Preto. E o Silvio Grimaldo tomou o lado do Nicolas, né? O que diz muito nessa situação, e o Mário deixou essa resposta. E o que aconteceu? Um dos braços direitos do Nicolas, esse realmente é braço direito, sempre teve com ele, foi o principal candidato do Nicolas nas eleições municipais. E a gente falou dele recentemente. Ele que é extremamente ativo nas redes sociais, mas nenhuma menção ao Flávio Bolsonaro nem nada. O senhor Pablo Almeida, ele colocou um recorte fora de contexto de Eduardo Bolsonaro. Um recorte para dar para entender que Eduardo não liga em nada para a situação do Jair, para a tortura que o Jair está vivendo. Ele ainda coloca o seguinte comentário: deixa o Eduardo te responder sobre o pai dele. Vou te mostrar aqui primeiro o recorte, depois eu te mostrar o vídeo, né, um espaço maior. Olha o recorte que o senhor Pablo resolveu utilizar. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste, com certeza. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte. Tá vendo? Quer dar a entender que Eduardo vai ficar triste, lamenta, mas pode matar. Pode matar meu pai. Aqui o Pablo cruzou uma linha. Essa aqui não é a linha final. Aqui pra mim já tava assim, inaceitável. Ele cruzou linhas depois. A gente vai chegar lá. Também deputado. Também não, né? Que o Pablo só é vereador. Deputado estadual por Minas Gerais, Cristiano Caporeso, votado para ser um dos nossos possíveis senadores agora em 2026. Colocou o vídeo na íntegra falando: aqui está o conteúdo completo contendo a corajosa e honrosa posição de Eduardo e que, infelizmente, foi usada para extrair um corte malicioso, insinuando que ele estaria fazendo pouco caso para uma eventual morte de seu próprio pai. Eduardo Bolsonaro é um exemplo para mim. Vamos ver o que Eduardo Bolsonaro falava? Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe, porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Por que quando Lula era preso, ele podia gritar Lula livre, falar que o impeachment da Dilma foi golpe, que vocês da STF presidiram, né, com Lewandowski? Inclusive, pela primeira vez, o Lewandowski, né, fez um impeachment de um presidente sem a condenação automática a 8 anos de inelegibilidade. Ainda assim, a Dilma tomou ferro, não conseguiu ser eleita senadora em Minas Gerais. Por que o PT pode desconfiar e falar e a gente não pode? Aí você censura a gente e a gente não pode expor a sua censura. Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Ele vai falar agora. Pode prender meu pai aí, talvez vá condená-lo à morte, lamento. É triste, com certeza. Mas se você acha que aqui a gente vai parar, eu te garanto, a gente vai dobrar a aposta. Porque a gente sabe como é que você é. É por isso, né, eu e o Paulo Figueiredo, a gente sempre fala, né, tem duas constantes na matemática política. Uma, o Lula sempre vai falar besteira. 2, o Moraes sempre vai dobrar a aposta. Só que agora ele encontrou alguém que está fora do jogo dele e com condições de contribuir, em certa medida, para que o Moraes sofra consequências. Essa é a fala completa. Dentro do contexto falando: Moraes, você pode fazer o que você quiser. A gente não vai parar. A gente vai lutar contra você até o fim. A gente vai lutar pela liberdade do país. Vocês estão entendendo o nível que as coisas estão chegando? O nível que a turma do Nicolas está chegando? Aí várias pessoas comentaram sobre isso. A começar pelo Gil Diniz. Qual a finalidade de pegar um trecho de 8 segundos, tirar de contexto, para induzir que Eduardo está pouco se lixando para o próprio pai? A coisa fica ainda pior porque você conhece Eduardo pessoalmente. Tenho certeza que o próprio Nicolas repudia essa atitude. Não repudia, não. O Andrei jamais teria feito o relatório contra o Toffoli sem a anuência do Lula. Pablo Almeida jamais teria feito essa postagem sem antes se consultar com Nicolas e Sérgio Santana, o chefe do Nicolas. Jamais ele teria feito isso. Jamais. O próprio Mário Frias, aquele DRT, foi lá e disse: tem que ser um tipo especial de canalha para fazer uma montagem dessa. Você e sua turma é a escória humana. Vocês são nojentos.
O que me deixa mais puto é que o Eduardo sacrificou tudo para ajudar miseráveis igual você. Não bastou seu líder dizer que Eduardo não liga para o pai, foi o que o Nicolas disse. Você foi lá fazer o trabalho sujo dele e fazer essa montagem para legitimar a ofensa. 1000 vezes canalha. Aí o filho 04 do Jair, o Jair Renan, também comentou. Deixa de ser canalha, que tática suja. Aprendeu com a esquerda, trazendo corte e manipulando, né? Tirando fora de contexto. Canalha 1000 vezes. Aí o Lucas Bove, deputado estadual de São Paulo. Pablo quem? Mais um 3i, ingrato, irrelevante, imbecil. Quem mais? Paulo Mansur, quanta ignorância. O vereador eleito pelo Bolsonaro insinuando que o Eduardo quer a morte do pai. Vê se tem mais algum? Não, calma aí. Aí vamos contar. Gil Diniz, Mário Frias, Lucas Bove, Paulo Mansur. Você tem 4 políticos. O Caporeso, que entrou para desmentir. Você lembra que eu falei alguma vez já em vídeo? Foi o seguinte, ó, eu já falei isso para Eduardo. Eu falei, Eduardo, se você eleger 10 deputados federais, você vai ter o dobro da bancada que você tem hoje. Aí ele falou assim, mas como assim? O pai não elegeu 99? Eu falei, e desses 99 aí, quantos estão realmente do lado de vocês? Uma coisa como essa, poucos se levantaram. Curiosamente, tanto Paulo Mansur quanto o Lucas Bove foram se encontrar com o Eduardo. Na verdade, acho que foi o Mansur e o Gil Diniz. Mas quando o Eduardo estava no Brasil no passado, o Lucas Bove sempre se encontrava com ele. É o Mário Frias. São poucos. Ninguém é obrigado aqui a ter visto. Domingo ontem, né? Os deputados têm vida mansa. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Porque eu sei que a maior parte de vocês faria isso por mim, sabe? Se um dia me acusassem de não ligar pra vida do meu próprio pai, eu ia fazer questão que quem gosta de mim estivesse do meu lado. Eu ia fazer questão disso daqui. E por isso que eu tô. Porque eu acho que é um absurdo isso aqui que está sendo feito. Se eu tivesse no lugar do Eduardo, eu ia querer que as pessoas, né, mostrassem o que está acontecendo. Isso daqui não é mais treta de internet. Isso daqui não é mais uma desavença. Eduardo apenas comentou um fato verificável. Nem o senhor Nicolas Ferreira, nem a senhora Michele Bolsonaro estão fazendo campanha para o Flávio. Eles falaram que vão votar, beleza, vão apoiar. Falou no momento certo. A eleição já começou, os trackings já estão sendo feitos. Quanto mais poder o Flávio Bolsonaro tiver agora, quanto maior for o potencial eleitoral do Flávio desde já. Tu já imaginou se todos os trackings diários que saem da Faria Lima, do Centrão, do próprio PT, já começaram a mostrar desde já que Flávio está vencendo? O poder de barganha e negociação do Flávio será tamanho, será imenso. O Flávio pode impor diversas coisas que ele quiser. E o Flávio vai ter muito mais força para fazer uma bancada gigantesca. Eu não sei aí os projetos pessoais que estão na mesa, mas para quem pensa no país, no Brasil, quer despetizar o Brasil, cara, eu acho que vai ajudar bastante. Então não tem não tem hora certa. A campanha já começou. Não dá pra continuar com esse papinho. E isso daqui foi absurdo. Simplesmente absurdo. Curiosamente, durante as eleições de 2024, o Pablo Marçal também editou o vídeo do Eduardo Bolsonaro pra tentar favorecê-lo. Agora é o Pablo do Nicolas. E o seu Pablo é filiado ao PL. Não faz campanha pro Flávio. Ficar em silêncio em relação a isso não é porque não viu. Eu, por exemplo, acho que a senhora Bárbara, do canal Te Atualizei, por ser mineira, conhecida, amiga pessoal de ambos, deveria falar sobre isso. A futura candidata Roberta do Direita Minas, que estava me difamando no Instagram, devia falar sobre isso. Inclusive eu peço a você encarecidamente, não vote na Roberta. É uma patife. Patife. Porque eu cheguei aqui em vídeo no dia, fui no Twitter do Nicolas pesquisar, mostrar, ele não falou. Ele falou, pesquisa, tem 5 postagens minhas em relação ao Eduardo. Eu pesquisei, não tem. E ela foi falar que era mentira. Esse é o tipo de gente. Tô falando do programa de Minas Gerais. Eu também achava que coisas como essa, o seu Constantino, o seu Leandro Ruschel, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, todo mundo, cara, Revista Oeste como um todo. Olha o nível de acusação que está sendo feita. Quando foi o Valdemar que falou que Eduardo queria matar o pai, todo mundo caiu pra cima do Valdemar. Mas a turma do Nicolas não pode? É 2 pesos e 2 medidas? Será que o Superman, os pets do Deltan, a turminha do Partido Novo? Faça o teste. Pegue um vídeo aí dessa turma, edite, ou acuse eles disso daí. Qualquer um da turminha bonitinha. Todos vão se unir em defesa de seus aliados. Como foi essa semana que o seu Pavanato fez lá um videozinho em defesa de Nicolas, aí veio todo mundo ajudar, todo mundo compartilhar, estamos juntos, é isso mesmo. Eles se defendem em bando, atacam em bando. Na hora de defender um Bolsonaro, eles desaparecem. Esse silêncio é de cumplicidade. Tá todo mundo vendo o que está acontecendo. E se isso já era um absurdo, aqui tá o ponto que o seu Pablo cruzou a linha, que pra mim não tem mais nenhum retorno, não existe mais nenhuma chance de eu conversar com ninguém do grupo político de Nicolas. A única forma é o próprio Nicolas vir a público, pedir a expulsão do Pablo Almeida do PL, para começar, romper publicamente, porque eu digo, eu só tenho um único critério em lidar com as pessoas. Você apoia a perseguição? Se você apoia, eu não quero ser seu amigo, eu não quero conversar com você, eu não quero me relacionar em nada com você. O Mafinha
Na postagem do seu Pablo Almeida, ele tava lá, né, falando que Eduardo não liga pro pai, ele falou o seguinte, ó, saca só, Pablo, eu espero que você tenha ambição de, no máximo, ser vereador ou deputado estadual aí em Minas, porque se depender da gente, depois disso aí que você fez, é só até onde você vai chegar. E isso é claro, até que, em algum acordo nacional lá no futuro, a gente lembre dessa sua postagem e condicione com o Nicolas que você tome um chute na bunda. Então, nem vereador você vai conseguir ser. Você está acostumado com a época em que o bolsonarismo aceitava todo tipo de safadinho fazendo o que queria. Isso acabou. Aí o seu Pablo Almeida fala, quem seria agente mafinha? Você está me dizendo que pertence a um grupo que age de forma coordenada? Opa! Tá sugerindo que mafinha é do gabinete do ódio? E tem gente poderosa nele com força até para prejudicar minha carreira? Olha só. É a tese do Luciano Mayan. É a tese do Alexandre de Moraes. Quem seria? Conta mais. E aí o perfil Marco responde. Agente significa bolsonaristas. Essas insinuações de integrar o gabinete do ódio deviam te marcar como persona não grata, como alguém que dedura opositores para um governo totalitário de ocupação, porque é exatamente o que você é. Você pode botar apelido, você pode xingar pessoas, você pode discordar, você pode falar besteira, mas não venha pregar perseguição, não venha perseguir pessoas. Não venha perseguir pessoas. É isso que está acontecendo. Na cara de todos. Não é uma pessoa qualquer. Carlos Bolsonaro deixou uma resposta não no perfil do Pablo. A Pamela compartilhou falando, esse sujeito ainda está no PL jovem? Se estiver, já passou da hora de expulsá-lo. Eu acho que esse cara tem que ser expulso do PL. Não tem como esse cara permanecer no PL. Não tem pra mim. Se você acha que tem, beleza. Eu não acho que tem. E o Carlos responde falando o seguinte, o PL, o partido do Valdemar, não está organizado em atacar correligionários e diretamente os filhos de Bolsonaro somente aqui no Twitter. Não é somente aqui neste local, mas em muitos outros. Isso tem que ser corrigido. Crítica é uma coisa e sempre será bem-vinda. Entretanto, o que está cristalino é mais uma tentativa interna de explosão do nome de quem proporcionou fazer o partido chegar até onde chegou. Isso será discutido de forma séria e direta, sem mais, se fazerem de malucos, caducos ou sonsos. Eles sabem que Jair Bolsonaro está preso e todo o método está claro e muito, mas muito feio diante da oportunista circunstância. O que mais tem que ser dito pelo Eduardo, pelo Jair Renan, pelo Carlos, para ver se a população acorda para os ungidos da direita. Até onde vocês vão deixar, assim, vocês vão deixar o quê? O Carlos ser preso, o Jair Renan ser preso, voltarem com a história de gabinete do ódio, para vocês botarem a mão na consciência e ficar pensando, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Todos eles são do PL. Aí, existe um projeto, assim, eu não sei mais o que é que falta para assim, acontecer, para ver se a ficha cai. O que mais falta acontecer para a ficha das pessoas caírem para o que está acontecendo a olhos nus de todos. Todos estão conseguindo enxergar o que está acontecendo. Todos. Quando é com eles, todos saem para defender, todos compartilham. Super orgânico, né? A caminhada foi sensacional, não foi? Acordou o país. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Eu estava dormindo. Bolsonaro até hoje não conseguiu acordar o Brasil. O que estava acordando era agora a caminhada. A caminhada foi só uma jogada de marketing e ficou todo mundo aí. Aí vocês veem a boa vontade de diversos grupos da direita de falar da caminhada. Por quê, né? Porque é o grupo deles. Tudo que for relacionado a eles, todo mundo fala, todo mundo divulga. Agora, quando é Eduardo com a Magnitsky, ninguém fala nada. Meu Deus do céu. Aí, olha pra isso daqui. Se liga nesse padrão. Esses dias em vídeo eu tinha elogiado o Melo Araújo, não só por defender o Jair, defender a anistia, falar da hipocrisia do Lula, da questão do carnaval. Eu falei, cara, ele conseguiu falar tanta coisa em tão poucas palavras. E eu falei, e além disso, eu disse assim, eu sei, porque eu leio a imprensa como um todo, o Melo Araújo merece um parabéns por ter cavado esse espaço na imprensa. O Melo Araújo, ele sempre procura um espaço na imprensa para dar uma opinião mais à direita. E isso gera notícia, gera manchete, a gente recorta, a gente bota para rodar. É material pra gente utilizar falando aqui, ó. É assim que a turma da direita, os bolsonaristas, se posicionam. Aí o Melo Araújo me agradeceu, falou, pô, agradeço, Kim, por suas palavras, Estamos na política pelo presidente Bolsonaro e por ele vamos lutar e libertar milhares de presos políticos. Vamos colocar ordem neste país, a lei e a ordem voltarão em breve. O país não aguenta mais tanta sacanagem, injustiça e corrupção. Aí, olha esse perfil, o Leandro. Olha o nível do coronel. Agradece ao Paim, o cara que mais divide a direita. Aí você clica no perfil do Leandro. Tá no Coronel Melo Araújo. O Leandro aqui embaixo. Vamos conhecer o perfil do Leandro. Ele me acusa de dividir a direita. E o que é que o Leandro faz no seu dia a dia? Primeira postagem do Leandro. O principal articulador político de Lula. Olha como o Leandro trata Eduardo Bolsonaro. Principal articulador político de Lula. Segunda postagem. Vai! Vendendo a narrativa da turma do Nicolas. Ia deixar de lado a história do Tarcísio, estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele pra ver se você aprende. Vai tomar naquele lugar, seu ingrato. Como confiar em alguém que manda o pai naquele lugar? Tá vendo o nível de manipulação? Aí depois, Nicolete
Compartilhando quem? O Guilherme Kilter, o pet do Deltan. E aqui é uma típica coisa que eu faria uma crítica ao Bolsonaro, sabe por quê? Não só ele, mas a turma que organiza os eventos. Quando teve evento lá atrás, o 7 de setembro, esse pilantra, esse patife do Guilherme Kilter subiu em cima do trio pra bater foto com o Bolsonaro pra se eleger vereador. E o povo deixa subir, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Pessoas que jogam abertamente contra. E você depois está descendo, aí tá lá, ó, defendendo o Ferri, o Panos Pantera, cobrar apoio publicamente é mendigar atenção e se expõe fraqueza, erro estratégico sem precedentes. Esse é o Leandro. E quem divide a direita sou eu. Ítalo Marciano. Então Marciano nem precisa falar nada. Enfim, ele tá aqui. Ele tava falando do Gil do Vigor, falando de outras coisas. Muito desse Gil do Vigor. Gil do Vigor, tudo que Gil do Vigor. É Nicolas, Savanato, o Ravox lá do Weintraub. Nicolas manda pra PQP de uma vez. Puta injeção de saco. Vocês estão entendendo como é que funciona a direita no Brasil? Até botei aqui pra deixar salvo lá no Twitter, no Atlas, né? Aqui, ó. Essa era a galera que lá atrás estava contra os Bolsonaro e estavam reclamando da divisão da direita, né? Esse é o cara que une a direita. Esse é o cara que trabalha para unir a direita. Falando na direita no Brasil, esse Steve Bannon é de direita, acredite se quiser, mas é aquela direita liberal, limpinha. O roteiro do verdadeiro brasileiro de bem que não mama político. Em 2018, votou em Bolsonaro na esperança de um país melhor. Brasileiro de bem. Em 2022, o brasileiro de bem votou em Lula para impedir que Bolsonaro saísse ileso após trair seu eleitorado e destruir a Lava Jato. Esse é o brasileiro de bem. E o brasileiro de bem agora em 2026, entre Flávio e Lula, vai anular. O sujeito que ainda cogita anular o voto, depois de 4 anos de Lula, socando imposto na população, censura escancarada, perseguição política do judiciário contra opositores, rombo do INSS, pior que a Lava Jato, e o caso do Banco Master, pior do que o INSS, cara, é uma pessoa muito safada. Aí depois você tem aqui o seu Paul Zonoff. Lembra que tem 2 dias atrás eu trouxe assim, 4 tweets do Carlos Bolsonaro em sequência, falando, cara, até a mídia alternativa, né? Tá trabalhando aí. Vou mostrar aqui, ó. Olha lá a Gazeta. Estava aqui pensando, por acaso a família Bolsonaro virou dona do Brasil e não me avisaram? Deram a eles o controle total sobre o sistema eleitoral e sobre as decisões dos eleitores da direita? Não podemos cobrar apoio ao Flávio Bolsonaro, não podemos... Somos a maioria no Brasil, somos as pessoas que têm voto, tá mostrando todas as pesquisas aí consolidadíssimo, mas não podemos, nós temos que baixar a cabeça pra eles. Aí o Mafinha responde, né? É fácil resolver isso, Paulo. Você não precisa votar. O bolsonarismo fala para os bolsonaristas. Se você não é, então isso não te afeta em nada. Se você acha que isso te afeta, eu imagino que é porque você queria que o seu grupo político tivesse os votos do Bolsonaro. E para isso, seu grupo político precisa convencer as pessoas. Não vai cair do céu. Não vai herdar da destruição do bolsonarismo, mesmo porque não vamos acabar. É simples entender isso.